Capítulo 231. Andar de cima. Os aventureiros abaixo da montanha olharam para a encosta oeste, surpresos. Parece que o javali está morto. Aquela explosão foi causada por um mago poderoso? Perguntou um homem. Talvez. O pai e a filha tiveram sorte, disse uma segunda voz. Era pelo menos um mago de nível 4. Matar um javali tão rápido. Mas o que um mago tão poderoso estaria fazendo ali? Tomando banho em uma fonte termal? Agora que a ameaça havia passado, os aventureiros pararam de correr. Olha, é aquele velho aventureiro. O que é isso? Uma presa de javali. Gain não se importou com os olhares. Não contou a ninguém o que havia acontecido. Cavalgou em direção à saída do vale. Uma pequena feiticeira tão talentosa. E o pai dela é só dono de um restaurante. Pensou Guy. Claro, mas temos que ir, respondeu Mickey com um sorriso. Olhou para o ferimento. Sistema, me dê algo para tratar o ferimento. Não tenho nada. Mickey deu um tapinha na mochila, e as moedas dentro dela tilintaram. Você sabe que eu tenho dinheiro. Tenho o kit de primeiros socorros perfeito para você. O sistema de repente começou a bajular. Contém algodão com álcool, iodo, máscaras de gaze, bandagens estéreis, tesoura, bisturis cirúrgicos. Só preciso de iodo e uma bandagem, interrompeu Mickey. Quanto custa? Recomendo fortemente que compre o kit completo. É muito importante e vale a pena. Se você não comprar hoje, terá que esperar um ano inteiro por uma promoção como esta. Se você quisesse comer melancia, compraria um terreno para plantá-la. Eu não como melancias. Mas, se quiser, sei o lugar perfeito para plantá-las. Basta me dizer e eu lhe fornecerei as melhores melancias. O sarcasmo de Mickey não funcionou. Eu tinha me esquecido completamente que ele gostava de agricultura. Iodo e ataduras de gaze. Você vai vendê-las ou não? Uma moeda de ouro, respondeu o sistema tristemente. Mickey ergueu uma sobrancelha. Muito caro. 20 moedas de cobre. Aceite ou esqueça. Só este conjunto custa 20 moedas de cobre, e você terá que me pagar mais 80 pelo frete. 10, respondeu Mickey calmamente. 60. Esse é o menor preço. 5. Certo. 20 moedas de cobre. O iodo e as ataduras de gás estão prontos. Onde devemos colocá-los? Mickey fez uma careta de deboche. Naquela pedra ali. Já vamos embora. Vamos ficar mais um pouco? Perguntou Amy. Mickey tocou na água da fonte termal. Estava morna. Tudo bem. Pode molhar os pés. Obrigada, pai. Ela sentou-se perto da fonte termal, tirou os sapatos e mergulhou os pés na água. Vai lavar as patas, patinho feio. O gatinho olhou para a fonte termal fumegante. Miau. Ele se afastou, assustado. Suas patas estão sujas. Vem cá, ou vai ter que voltar andando. Quando o gatinho olhou para trás e viu os arbustos espinhosos, aproximou-se de Amy com relutância. Mickey riu. Pegou o iodo e a bandagem, removeu o lenço ensanguentado, limpou o ferimento e enrolou a gaze no braço, virando as costas para Amy. Isso era necessário. Ele precisava que o ferimento cicatrizasse o mais rápido possível. Teria que cozinhar por alguns dias com o braço machucado. Mickey enganou o sistema para conseguir um pedaço de corda. Usou-a para amarrar a galinha no fogo. Amy provocou o gatinho, jogando água nele. Hora de ir. Seque as patas, Amy. Tá bom, ela esfregou as patas na cabeça do patinho feio e deu uma risadinha. O gato colocou uma pata na cabeça e olhou para Mickey, buscando salvação. Mickey pegou uma toalha da mochila, secou as patas de Amy e do gatinho. Depois, partiu o pão que havia trazido ao meio e deu um pedaço para Amy. Ele o assou no forno por mais tempo do que o normal para ficar crocante. Amy começou a mastigar como um esquilinho. Que delícia, pai. Posso comer mais? Miau, miau, miou o gatinho. Claro, disse ele para Amy e lhe deu outro pedaço, depois de dar um pedacinho para o gatinho. Quando Mickey terminou de comer, colocou o gatinho na mochila, pegou Amy nas costas e desceu a ladeira com a presa em uma mão e o frango de fogo na outra. Amy brincava com o olho.
Onde está sua espada, pai? Ali, disse Mickey, apontando para cima. Você pode abaixar de novo. Bem, isso é complicado. Eles conversavam animadamente no caminho de volta. Olha. Eles sobreviveram. E ainda tem uma presa. Disse um dos aventureiros, surpreso. Capítulo 232. Você ainda tem muito a aprender. Os outros aventureiros olharam para ele surpresos. Eles nunca esperaram vê-los vivos. Eles mataram a galinha de fogo e o javali. Perguntou o jovem aventureiro sentado na carruagem. Eu te disse, rapaz, não subestime ninguém que venha aqui, disse o velho, inclinando a cabeça para trás para tomar um gole de vinho. Ou são fortes ou não temem a morte. Os outros aventureiros assentiram em concordância. Muitos deles eram conjuradores ou cavaleiros de 3º ou 4º nível. Aparentemente, Mag não tinha desejo de morrer. Perceberam isso pelo fato de ele ter levado a filha e o gato consigo. Decidiram que ele era forte e generoso por ter doado uma presa. Quem é ele? Perguntavam-se. Era estranho que ele, um aventureiro poderoso, lhes parecesse completamente desconhecido. Por que eles estão olhando para nós, padre? Perguntou Amy. Porque você é tão doce, respondeu May com um sorriso. Ele ignorou os olhares curiosos deles e seguiu em direção à cidade do caos. Não quero que eles saibam quem eu realmente sou até que eu seja forte o suficiente. Fico feliz que Guy tenha visto Amy matar o javali. Meg pensou consigo mesma que era natural que o aprendiz de Crasso Yuriren pudesse ser tão poderoso. Mondo olhou para trás antes de entrar no vale. Acho que vi Mag sua filha, boss. É impossível. Ele jamais traria a filha aqui. É muito perigoso, disse Sargeras. Vamos para o vale. Mas Sargeras o empurrou antes que ele pudesse terminar. Vamos para casa, padre? Perguntou Amy. Meg assentiu com a cabeça. Sim. Vou preparar um ensopado de frango com arroz para o seu almoço. Os olhos de Amy brilharam de alegria. Frango ensopado com arroz? Usando este frango? Sim. É meu prêmio e vou levá-lo para casa, então é justo que eu o coma. Embora arrancá-lo vá doer. Sistema, posso comer isso, né? Perguntou Mary. Depois de cozido, fica comestível, mas não tem o mesmo gosto das minhas coxas de frango. A experiência de cozinhar este frango pode interferir no resultado final. Use sempre os ingredientes que eu forneço. Ah, é mesmo? Então, da próxima vez que me der uma missão dessas, ficarei em casa. Pode diminuir meu poder o quanto quiser. Vou juntar dinheiro suficiente para comprar algumas empregadas bonitas para me servirem. Amy e seus 2 mestres me protegerão. Não quero me tornar um deus da culinária. O sistema ficou em silêncio. Meg sorriu com ar de superioridade. Eles ainda atraíam atenção, só que desta vez os outros os olhavam com inveja. De que adianta dinheiro se você não o gasta? Disse o sistema por fim. E se essa paz for quebrada, o dinheiro que você economizou se tornará inútil, e eles poderão adotar um sistema de escambo. É uma tolice economizar dinheiro. Tudo pode mudar a qualquer momento. Você disse que não quer se tornar um deus da culinária. Que vergonha! Você vai decepcionar sua filha, que sempre te respeitou. O mais importante é que você não conseguirá nem levantar isso se eu te enfraquecer o suficiente. Existem outras maneiras de atingir o orgasmo, suspirou Mary. Você ainda tem muito a aprender, sistema. O sistema ficou em silêncio novamente. Vou comer esse frango, e nada que você diga vai me fazer mudar de ideia, disse Mary. E eu não gosto de surpresas, então é melhor você parar de me dar missões com tão pouco aviso prévio. Capítulo 233. O sistema aprende, certo? Pode comer este frango, disse o sistema timidamente após um longo momento. E pode usar todos os ingredientes que receber ao concluir a missão. Meg sorriu. Isso parece mais com a verdade. Estou começando a pegar o jeito de negociar com o sistema. Não posso ser muito submissa nem muito provocativa agora. Assim que eu entender as regras que ele deve seguir, poderei manipulá-lo como um violino. O sistema não se importava de jogar sujo, e Meg também não.
Se você não precisar de mais nada, preciso ir para a escola. Por favor, não me perturbe por um tempo. Você não vai estudar diferentes maneiras de atingir o orgasmo, vai? Isso é inapropriado, até mesmo para você. Uma frase surgiu na mente de Meg. O sistema aprende. Meg sentia que ele exercia uma má influência sobre o sistema. Quando estavam na metade do caminho para a cidade do caos, Amy insistiu em ir sozinha. Ela pegou a gatinha no colo e tentou acompanhá-la com suas perninhas curtas. Tenho sorte de ter uma filha tão atenciosa. Meg diminuiu o passo e a abraçou forte. Eles levaram 3 vezes mais tempo para percorrer a mesma distância, 1h30. Ufa, finalmente chegamos ao portão, disse Amy, olhando para o portão. Uma gota de suor escorreu pelo seu rosto e pousou na cabeça do gatinho. Então ela olhou para o gatinho. Acho que você engordou um pouco. Emagreça um pouco quando voltarmos. Miau, miau. O gatinho levantou a cabeça e olhou para Amy com seus inocentes olhos cor de safira. Sem desculpas. Hoje você vai correr 10 voltas antes de dormir. Miau. Gritou o gatinho, horrorizado. O patinho feio está crescendo, assim como você. É por isso que ele engordou, disse o patinho feio, olhando para ele com olhos agradecidos. Mas correr faz bem para ele. O gatinho virou-se, demonstrando descontentamento. Você fez um ótimo trabalho do começo ao fim, disse Meg, fazendo uma reverência. Sobe nas minhas costas e vamos andar de bicicleta. Pai e filha voltaram, chefe. Tão cedo? Exclamou o jovem guarda, surpreso. Isto é uma galinha de fogo, é. Uma presa de javali de bronze. Disse outro guarda. Buddy também pareceu surpreso. Nunca julgue uma pessoa pela aparência. Ao entrarem na cidade, Meg disse, sistema, devolva-me a minha bicicleta. A mesma frase lhe veio à mente. O sistema aprende. Meg ergueu uma sobrancelha. O sistema era um desastre. Então, um ícone surgiu em sua mente com a inscrição pegar uma bicicleta. Ele clicou. Um mapa holográfico apareceu em um raio de 50 metros com uma mensagem pedindo que ele selecionasse a localização da bicicleta. Meg olhou em volta e encontrou um beco tranquilo. Então, caminhou com Amy até o beco. Não seria má ideia se eu mesma a pegasse, pensou Meg, olhando para a bicicleta. Sobe na bicicleta e vamos para casa, disse ele para Amy. Amy assentiu alegremente. Sim, pai. Ela colocou o gatinho na cesta e sentou-se em seu assento. Miau, miau. O gatinho agarrou a cesta e olhou para Amy com medo. Meg colocou a presa na cesta. Segure-a, patinho feio. Ele montou na bicicleta, segurando o guidão com uma mão e a galinha flamejante com a outra, e começou a pedalar. A bicicleta saiu do beco em direção à Praça Adem. Miau, miou o gatinho. Ele fez tudo o que pôde para evitar a presa. Meg olhou para o relógio dele. 11 horas. Geralmente é a hora em que os clientes chegam. Esperava que não estivesse muito cheio. Ele disse que abriria amanhã e queria cumprir essa promessa. Além disso, a mão dele precisa de tempo para cicatrizar. Ele pode ter dificuldade para sovar a massa devido à lesão na mão. Quando Meg voltou, não havia ninguém lá, exceto uma pilha de facas brilhantes. Meg conseguia sentir o ódio de seus donos emanando deles. Amy, no entanto, ficou muito feliz em vê-las. Quantas facas, padre? Posso escolher uma? Claro. Você pode escolher qualquer uma que quiser. Meg até viu uma arma muito bonita entre elas, devia ter pertencido a alguém rico. Chefe, você voltou. Disse Yabemi alegremente enquanto saíam do restaurante. Capítulo 234 Você pode me ensinar como fazer isso? Olá, Mia, Aisha, disse Meg, surpresa. Yabemi deu um passo à frente, seguida por Sally. Ele não teve tempo de lhes dizer pessoalmente, mas esperava que eles fossem embora hoje depois de verem o aviso na porta. Yabemi exibiu seu sorriso enérgico em seu vestido de empregada azul e branco. Os olhos de Mag se arregalaram ao notar o quipau azul e branco de Sally. Ele a examinou de cima a baixo. Perfeita. Ela pode revelar completamente aquele vestido, o que a deixa mais sexy e refinada.
Eu sabia que todos aqueles desfiles de moda que assisti dariam resultado um dia. Ela é muito mais bonita do que todas aquelas modelos. Ele assistia aos desfiles para aprender os números das modelos. Nossa, você está tão linda hoje, irmã Elfa. Adorei seu vestido, disse Amy para Sally, admirando sua aparência. Ela olhou para Yabemia e depois para Sally. Mas o que você está fazendo aqui com a irmã Mia? Meg sorriu. Aisha vai trabalhar aqui. Pode chamá-la de irmã Aisha. Oi, eu sou a Aisha, disse Sally para Amy com um sorriso. Estranhamente, ela não achou o olhar dele ofensivo, pensou Sally. Talvez porque ele estivesse simplesmente admirando o vestido dela. Olá, irmã Aisha. Mas eu pensei que seu nome fosse, Amy pensou por um momento, tentando se lembrar. Sim, seu nome é Aisha. Bem-vinda, irmã Aisha. Agora somos uma família. Sally inclinou a cabeça. Obrigada. Ela gostava daquela garota meio elfa, bonita, alegre e inteligente. Yabemia aproximou-se de Maggie para pegar o frango de fogo. Quando viu a presa, ficou chocada. Você andou caçando, chefe. Ela sabia muito bem o que era, trabalhava naquela cozinha há anos. Sally também ficou muito surpresa. Ela mesma era uma boa caçadora. Não conseguia entender como uma pessoa normal como Mag poderia matar um javali de bronze. Meg assentiu com a cabeça. Sim. Vou pegar os ingredientes. Vamos entrar. Estamos fechados hoje. Ele pegou Amy no colo, abriu a porta e levou a bicicleta para dentro com o gatinho, que segurava uma presa na cestinha e estava tonto. Quando todos entraram, Meg fechou a porta, baixou as cortinas e acendeu a luz. Então, sentou-se e suspirou aliviado. Uma forte sensação de cansaço o invadiu. Suas pernas estavam cansadas de tanto andar, alguns músculos estavam tensos por causa daquela pequena manobra na encosta, seu braço e mão esquerdos estavam dormentes por causa do frango pesado, e seu ferimento estava começando a sangrar novamente. Chefe, você está com dor. Disse Yabemia, preocupado. O senhor está bem, padre. Aquele porco estúpido. Eu devia tê-lo queimado até virar cinzas. Amy pegou a mão dele na sua e soprou. Está se sentindo melhor, padre? Meg sorriu. Sim. Não estou sentindo nenhuma dor agora. Não se preocupe. É apenas um ferimento leve. Meu braço ficará como novo rapidinho. Talvez eu possa ajudar se for um ferimento leve, disse Sally em voz baixa. O rosto de Amy se iluminou. Sério? Então, por favor, ajudem o padre, irmã Aisha. Disse Amy com uma expressão expectante. Hannah vai atrapalhar o chefe enquanto ele estiver cozinhando, disse Yabemia, olhando para Sally. Um pouco de magia na minha vida me seria útil. Farei o meu melhor, disse Sally. Obrigada, disse Meg, desembrulhando a gaze. O ferimento parecia pior do que ele esperava. Ele conhecia a magia da vida. Ela podia ser considerada uma magia de cura avançada, e somente os elfos podiam usá-la. Sally pegou um palito de comida chinesa da mesa e segurou a ponta. Uma luz verde emanou de seus dedos e percorreu o palito. Então, ele ficou verde e pareceu ganhar vida. Uma folha brotou dele. Amy olhou fixamente com os olhos arregalados. Yabemia olhou para Sally com admiração. Meg também não podia acreditar no que via. Sally murmurou um cântico suave. Uma luz verde se espalhou do palito até o ferimento de Mag. Curou e a pele começou a se regenerar rapidamente. A dor passou quase instantaneamente. A ferida estava fria e coçava um pouco. Contudo, o palito morreu rapidamente, à medida que a vida lhe escapava. A folha verde tornou-se amarela e caiu lentamente no chão. A luz verde desvaneceu-se, e o palito ficou ainda mais morto do que antes. Amy bateu palmas. Funcionou. A ferida cicatrizou. Você pode me ensinar como fazer isso, irmã Aisha? Capítulo 235. Onde está a minha recompensa? Meg levou a mão aos olhos. A ferida estava completamente cicatrizada, sem deixar qualquer vestígio de cicatriz, e a pele nova era como a de um recém-nascido. A magia da vida era verdadeiramente surpreendente.
Além disso, a luz verde pareceu aliviar a tensão muscular e a dormência no braço. Ele se sentia muito melhor, como se tivesse tomado um banho quente. Meg se levantou e se espreguiçou. Isso foi impressionante, Aisha. Obrigada. Sally assentiu com a cabeça. Por favor. Então, virou-se para Amy. Receio que apenas aqueles que se banharam no poço da vida possam usar essa magia. Amy pareceu um pouco desapontada. Podemos nadar no poço da vida, padre? Perguntou ela. Mag sorriu. Talvez mais tarde. Pelos arquivos que comprara, ele sabia que para aprender essa magia, era preciso ser um elfo de sangue puro e que primeiro teria que ser reconhecido pela árvore da vida. Amy assentiu com a cabeça. Sim, padre. Ela olhou para a mão curada dele e sorriu. O senhor pode preparar algo para eu comer, padre? Estou com fome. Quero frango. O senhor disse que ia lançar um prato novo, chefe. É frango frito? Perguntou Yabemira, curioso. Meg assentiu com a cabeça. Sim. Vocês ainda não almoçaram, não é? Fiquem aqui, vou preparar um ensopado de frango para vocês. Quando Meg estendeu a mão para pegar a galinha, Yabemira não deixou. Você deveria fazer uma pausa, chefe. Deixe-me cuidar da galinha. Sou muito bom em depenar galinhas. Excelente. Obrigada, disse Meg com um sorriso, olhando nos olhos dela, cheios do desejo de provar seu valor. Ele ficou muito contente, pois poderia ter feito uma grande besteira se tivesse feito aquilo por ela. Vamos tomar um banho lá em cima, Amy, disse Meg, ajudando-a a se levantar. O patinho feio também precisa de banho? Perguntou Amy, olhando para o gatinho na cesta. A palavra banho o acordou imediatamente. Mas antes que pudesse escapar, Meg o pegou e o tirou da cesta. Sim, respondeu ele. O gatinho se debateu para se libertar. Pare com isso, patinho feio. Se você não tomar banho, eu não vou mais te carregar. Disse Amy solenemente. Miau, o gatinho parou de se contorcer. Primeiro, Meg lavou as crianças, secou o cabelo de Amy, vestiu-a com um vestido azul e prendeu seu cabelo em 2 rabos de cavalo. Depois que desceram para brincar, Meg preparou um novo banho e entrou na banheira. Ele fechou os olhos, mergulhado em pensamentos. Este corpo ainda é muito fraco. Talvez eu consiga matar uma besta mágica de nível 1, e teria uma chance contra uma de nível 2, mas seria quase certamente morto por uma besta mágica de nível 3. Ele estava zombando do sistema quando disse que queria que Amy o protegesse. Ele queria se tornar forte o suficiente para protegê-la. Ele não desanimou. Sabia que podia ficar mais forte, desde que tivesse dinheiro suficiente. Ele estava ansioso pela oportunidade de ter um corpo mais forte que o de Megalex. Será que eu conseguiria ser mais forte que ele? Eu consigo, pensou Meg. Preciso fazer isso se quiser evitar que a mesma tragédia aconteça novamente. Para ficar mais forte, preciso de mais dinheiro, e para conseguir mais dinheiro, preciso trabalhar mais. Meg saiu da banheira, se secou e sorriu para si mesmo no espelho. Havia, mesmo que não fosse óbvio, um abdômen definido. Seus olhos escuros brilhavam. Meg vestiu um uniforme de chefe limpo e desceu as escadas. O ar no restaurante estava muito fresco e úmido. Tudo estava impecavelmente limpo. Sally apoiou o queixo nas mãos, observando Amy provocar o patinho feio. Ela se levantou ao ouvir os passos de Meg. Não se levante. Você fez um ótimo trabalho limpando o restaurante, disse Meg com um sorriso. Obrigada, disse Sally alegremente, e sentou-se. Meg entrou na cozinha e viu Yabemia limpando a bancada. O frango assado jazia em uma bacia grande, sem uma única pena. Ela guardou as vísceras comestíveis em um prato, e as vísceras e penas restantes foram para o lixo. A cozinha ainda estava muito limpa. Yabemia se virou para olhá-lo, nervosa e expectante. Era a primeira vez que ela lidava com ingredientes ali. Devo cortar o frango, chefe? Não. Você se saiu muito bem, Mia. Vá descansar. Eu cuido dela daqui, respondeu Meg. Obrigada, chefe, disse ela, limpando a mesa da cozinha e saindo.
Ela com certeza ia ganhar o prêmio de garçonete do ano, pensou Meg. Sistema, onde está a minha recompensa? Disse Meg, olhando para o cepô de facas. Em sua mente, repetia-se a mesma frase. O sistema aprende. Então ele viu o ícone e clicou nele. Se você consegue ouvir isso, é porque ainda estou aprendendo. Parabéns. Capítulo 236. Câmara de Comércio da Praça Aben. Mais de 30 pessoas, em sua maioria homens, estavam sentadas na grande sala de conferências, vestidas com roupas e acessórios luxuosos. Eram membros do Conselho da Câmara de Comércio da Praça Aben. Enquanto dois funcionários entregavam as listas, um homem de meia-idade com os cabelos bem penteados se levantou e disse: como vocês sabem, a competição gastronômica mensal está chegando. Nos últimos 18 meses, os 10 primeiros lugares sempre foram ocupados por restaurantes associados. Gostaríamos de manter essa tradição. A lista deste mês está em suas mãos. Cada voto conta. Vamos dar a eles todo o apoio possível. Os demais escutaram em silêncio. O homem de meia-idade inclinou-se para o velho sentado ao lado dele e sussurrou: Moreton, você tem algo a acrescentar? Os outros olharam para o velho com respeito. Ele vestia uma longa túnica cinza e tinha um semblante sombrio. Seus cabelos eram grisalhos, mas arrumados, e sua longa barba era branca e bem aparada. Seu nome era Geoffrey Moreton, e ele foi um dos fundadores da Câmara de Comércio. As famílias Buffett, Dodge, Marquez e Moreton a fundaram juntas. 50 anos depois, ela se tornou uma das câmaras de comércio mais renomadas. Os Moreton eram uma família importante. Eles negociavam especiarias, alimentos e tecidos por todo o continente. Geoffrey não respondeu. Em vez disso, olhou para o canto. Por que você está aqui? Perguntou a garota de vestido vermelho, com os olhos faiscando de raiva. Ela brincava com uma moeda estranha, metade ouro, metade dragão, e seus lábios vermelhos e sensuais se curvaram num sorriso irônico. Seu vestido vermelho a tornava muito visível naquela sala de conferências cheia de homens. Ela aparentava ter uns 18 anos, com um rosto lindo e longos cabelos castanhos cacheados. Um olhar para o rosto dela, e você jamais esquecerá seus lábios vermelhos e sensuais. Todos olharam para ela, aguardando uma resposta. Ela segurou a moeda estranha na mão e olhou para cima sem medo. Sorriu. Estou aqui em nome da família Buffett. Minha família é uma das mais antigas integrantes desta casa. Tenho certeza de que o senhor ainda se lembra disso, senhor Moreton. Ela falou em voz calma, mas seus olhos pareciam desafiadores. Os outros os observavam nervosamente. Ninguém ousava fazer barulho. A família Buffett era dona da maioria dos bancos do continente. A melhor parte de depositar dinheiro com a família Buffett era poder sacar dinheiro da sua conta em qualquer um dos seus bancos. Esses bancos se tornaram tão famosos que eram protegidos por todos os tipos de seguranças. O nome da garota era Sheila Buffett. Ela estava longe de ser uma mulher comum. Tornou-se contadora aos 6 anos de idade e abriu seu primeiro banco aos 10. Ao completar 18 anos, a família Buffett a escolheu para assumir os negócios da família no lugar de seu pai. Muitas pessoas acharam essa decisão ridícula, mas não aqueles que conheciam bem a família Buffett. Foi Sheila Buffett quem tornou o sistema de saques tão flexível. Só esse sistema já lhes trouxe muitos clientes. O Buffett Banks eliminou com sucesso os riscos da transferência de grandes quantidades de moedas. Sherry é uma gênia, disse Ian Buffett. Ele falou muito bem de sua neta, embora raramente elogiasse as pessoas. Shear talvez não tenha sido tão importante ou influente quanto Geoffrey, o atual presidente da Câmara de Comércio, mas ela era jovem e seu negócio prosperava. Os dias de Geoffrey estavam contados e ele nunca encontrou um sucessor à altura. Ian deve estar louco para escolher uma garota como sua sucessora, disse Geoffrey com desdém. Ele se levantou, ergueu seu cajado preto e dirigiu-se à porta. Os membros do conselho se levantaram para prestar-lhe homenagem, todos, exceto Shear. Só para você saber, a família Buffett está concorrendo à presidência da Câmara de Comércio, disse Shear, sorrindo.
E você bem que podia escolher uma mulher como sua sucessora. Melhor uma mulher do que um bobo sem talento. Capítulo 237. Meio-elfo amaldiçoado. Os demais membros do conselho olharam para Shir com surpresa. O presidente da Câmara de Comércio era eleito para um mandato de 5 anos. As 4 famílias fundadoras podiam candidatar-se à presidência, e apenas os membros da Câmara tinham direito a voto. Todos os 4 chefes das famílias fundadoras já haviam servido como presidentes, mas após as mortes das famílias Doldge e Marquis, as 2 famílias se retiraram. Até mesmo Ian Buffett anunciou que não concorreria novamente à presidência há 15 anos. Muitos membros poderiam ter esquecido que o presidente foi eleito para um mandato de 5 anos, não fosse por Scheer. Jeffrey presidiu a Câmara por mais de 20 anos. Seu nome parecia sinônimo de presidente. Ninguém ousou desafiar sua autoridade. Até agora. O restante da diretoria, sabendo que Shiri era uma mulher forte, se perguntava quem acabaria vencendo: a raposa ambiciosa ou a raposa velha e astuta. Geoffrey parou e olhou para trás. Aceito seu desafio, garoto. Você vai perder, assim como os filhos dos Doldges e dos Marqueses, disse ele com desdém. Os velhos hábitos devem desaparecer, disse Shiri, levantando-se. Se vocês continuarem a manipular a competição, certamente perderão. Jeffrey deu um leve sorriso. Mal posso esperar para que isso aconteça. E saiu. Os lábios de Shir se curvaram num sorriso sensual. Não se preocupe. Não vou te fazer esperar muito. Guardando a moeda na manga, a mulher voluptuosa dirigiu-se para a porta, sem sequer olhar para os outros homens. Por favor, certifique-se de que cada membro do grupo receba uma cópia desta lista, disse o homem de meia-idade, enxugando o suor do rosto e saindo rapidamente. Depois disso, a atmosfera ficou mais leve. O que aconteceu com seu cabelo e suas sobrancelhas, Gudenia? Quase tive um ataque na reunião. Disse o homem, rindo. Uma criança fez isso. Você acredita? Disse Gudenia, furiosa. Devo ficou surpresa. Uma criança? Você só pode estar brincando. Eles se conheciam há mais de 20 anos e ambos haviam se tornado membros do conselho naquele ano. Os 2 gostavam de usar seus cargos para conseguir refeições grátis. Eles eram ricos, mas para eles, a comida era melhor quando não precisavam pagar por ela. Sempre comiam em restaurantes associados ou em restaurantes que queriam se associar. Ambos eram inescrupulosos. Quem dera. Você já foi ao restaurante da Mami, na esquina oeste da praça? A menina é filha do dono. A maldita meio-elfa. O dono falou mal do nosso quarto. Disse que nunca se juntara a ela e que ansiava pelo seu desaparecimento. Eu nunca estive lá antes. Por que não vamos agora? Vou fazer com que eles se arrependam do que fizeram com você. Disse Devo, furioso. Só nós 2. Disse Gudenia, relutantemente. Não se preocupe. Vou pedir para o Johnny vir conosco. Ele é um conjurador de 3º nível, um dos meus melhores, disse Devo com confiança. O rosto de Gudenia iluminou-se. Te devo uma, amigo. Ele próprio contratara vários conjuradores de 3º nível, mas precisava deles para supervisionar seus negócios. Eles até contrataram uma meio-dragão como garçonete. Meg sorriu ao encontrar seus novos utensílios de cozinha e ingredientes. Amy, e a Benia e Sally estavam ouvindo uma caixinha de música. Meg olhou para elas e murmurou. Uma coxa de frango rende o suficiente para 8 tigelas de frango ensopado, mas elas devem estar com fome, então acho que vou cozinhar a coxa inteira. Ele cortou a coxa com uma faca de ouro e guardou o resto na geladeira. Este frango deve durar vários dias. Em seguida, ele cortou a coxa de frango em pedaços. A carne estava mais macia e gordurosa do que as coxas fornecidas pelo sistema. Ele precisava ajustar ligeiramente seu método de cozimento se quisesse obter um frango perfeito. Ele manuseou cada ingrediente com maestria. Sally se virou para olhar para a cozinha e se perguntou qual seria o gosto do prato. Capítulo 238. Pronto. Amy caminhou até Sally, seguiu seu olhar e sorriu.
Eu sei que o papai é bonito, irmã Aisha, mas a professora Luna disse que uma menina não deve olhar para os outros dessa maneira. A irmã Mia e eu estamos aprendendo uma dança chamada A Primavera Chegou. Você gostaria de se juntar a nós? Sally estava realmente pensando no prato, embora gostasse da comida da Meg. No entanto, ela não queria se justificar para a criança, pois achava que isso só pioraria as coisas. Sally sorriu. A primavera chegou? Amy assentiu com a cabeça. Sim. Eu gosto muito dessa dança. Ela colocou a caixa de música sobre a mesa e a ligou. A música começou a tocar e a pequena Alpha iniciou uma dança sensual, porém poderosa. O ritmo forte fez com que Sally quisesse dançar, mas os movimentos da dança pareciam sensuais demais para ela. Mesmo assim, ela não conseguia desviar o olhar. Quando tudo acabou, Amy perguntou, ansiosa: Você gostou? Por favor, junte-se a nós, Aisha. Não temos mais nada para fazer, disse Yabemira, que queria ser amiga dela. Ela nunca teve um amigo. Seus antigos colegas ou a tratavam com desrespeito ou a olhavam com olhares lascivos, como se fosse o filho do seu antigo chefe. Mas agora tudo era diferente. Ela achava os elfos arrogantes, mas Sally a tratava como igual e comia com ela. Meg era sua chefe e Amy era muito jovem, então ela queria que Sally fosse sua amiga. Sally pensou por um instante. A julgar pelo título, essa dança deveria celebrar a chegada da primavera. Ela assentiu com um sorriso. Certo, mas acho que não consigo dançá-la muito bem. Amy balançou a cabeça. Tenho certeza de que você dançará tão bem quanto a fada dos cogumelos, porque você se parece muito com ela. E a Bemia moveu algumas mesas e cadeiras para ao lado para que tivessem espaço suficiente para dançar. Agora que vocês são 3, seus passos de dança não serão exatamente os mesmos. Isso tornará a dança mais encantadora, disse a fada dos cogumelos, criando 2 cópias de si mesma. Ela é uma fada de verdade? Perguntou Sally, surpresa. Ela pensava que fosse um brinquedo feito por Meg, mas agora achava que era inteligente demais para ser um simples brinquedo. Sim, respondeu Amy. Mas o papai disse que ela vai morrer se eu a deixar sair. Ela não pertence a este mundo. Sinto pena dela. Ela a olhou com compaixão. Pobre fada, pensaram Sally e Abemira. Muito bem, vamos começar. Disse a fada com uma voz alegre. Ela é tão positiva e otimista, mesmo em uma situação tão difícil. Precisamos mostrar a ela o respeito que merece, estudando bastante, disse Abemira. Sally e Amy assentiram com a cabeça. Meg olhou para trás. Ele nunca imaginara que Sally se juntaria a eles. Uma elfa, uma meio-dragão e uma garotinha, a combinação perfeita para a dança Gokuraku Jodo. Ele esperou. A sala se encheu de música. As 3 meninas riam enquanto dançavam e corrigiam os passos uma da outra. Por sorte para Mag, ele os viu dançando. Sally começou mais tarde, mas já dançava muito bem, tendo aprendido alguns passos básicos de dança quando criança. 1 hora depois, Meg voltou com 4 pratos de frango ensopado. Ele os colocou na mesa e retornou à cozinha para pegar arroz. As 3 meninas sentiram um aroma maravilhoso e se viraram para olhar. Até o gatinho olhou para as 4 tigelas. Amy correu até a mesa. Papai, está com um cheiro tão bom. É frango ensopado? Perguntou ela. Meg assentiu com a cabeça. Sim. Vão lavar as mãos, meninas. O jantar está pronto. Ele colocou 4 tigelas de arroz na mesa. Sim, pai. Amy desligou a caixinha de música e correu para a cozinha. Isto deve estar delicioso. Pensou Yabemia enquanto se dirigia para a cozinha. Não posso comer muita carne, mas os cogumelos têm um cheiro tão bom e familiar. Sally seguiu Yabemia. Ali! Gritou Gudenia entre dentes cerrados dentro da carruagem. Capítulo 239. O restaurante da Mami? Meg sentou-se à mesa. O frango ensopado com arroz parecia suficiente para ele. Amy correu até a mesa e sentou-se em frente a Mag. São luas pequenas, papai? São tão lindas. Disse ela, com os olhos brilhando de surpresa.
Como é que eles foram parar nos grãos de arroz? E a Bemia nunca tinha visto um arroz tão estranho. Sally piscou, incrédula. Primeiro arroz de origem animal, e agora isso. De onde ele tirou todos esses ingredientes incomuns? Meg sorriu. Chama-se arroz da lua. Ele fez um gesto para que a Bemia e Sally se sentassem. Seu estômago já estava roncando. Assim que se sentaram, seus olhos se voltaram imediatamente para as tigelas à sua frente. Cada tigela estava repleta de pedaços de frango dourado, pimentões verdes, cogumelos shiitake pretos, batatas amarelas e salada verde. A sopa era espessa, o aroma aguçava o olfato e fazia a boca salivar. Miau, miau. Miou o gatinho, estendendo a pata para chamar a atenção deles. Mas eles estavam tão absortos na comida que não notaram. Pegaram os pauzinhos. Sally hesitou um pouco ao olhar para o frango, em parte porque queria manter a forma esbelta e em parte porque muita carne enfraqueceria o poder de sua magia vital, que provinha do respeito pela vida. Vou comer só um pouquinho de frango. Amy deu uma mordida no frango, mastigou algumas vezes e engoliu. Está realmente delicioso, disse ela, com os olhos arregalados. E a Bemia pegou um pedaço de frango e o colocou na boca. Suas papilas gustativas foram estimuladas quando sua língua tocou a sopa. Ela achou levemente adocicada. Quando mordeu a carne, percebeu que estava muito macia e saborosa. Sally deu uma mordida no cogumelo shiitake e seus olhos brilharam. Que delícia! Os elfos adoravam cogumelos, que cresciam no chão e nas árvores. Eles sempre saíam depois da chuva para colher os presentes da natureza. Alguns cogumelos não precisam de tempero, já ficam saborosos depois de cozidos em água, especialmente na Floresta dos Ventos. No entanto, nem mesmo esses cogumelos eram tão saborosos. A sopa de galinha não disfarçou o sabor deles. Pelo contrário, os tornou ainda mais deliciosos. Como ele conseguiu deixá-los tão saborosos? Sally se perguntou. Amy colocou um pouco de arroz na boca. Arroz da lua também é muito bom. É um pouco doce, Meg sorriu. Podem comer mais uma tigela de arroz, se quiserem. Adicionem um pouco de sopa ao arroz. Vocês vão gostar. Vê-los saborear a comida que ele havia preparado deixou muito feliz. Meg despejou a sopa sobre o arroz. As pequenas luas ainda estavam bem visíveis. Pareciam brilhar à luz do lampião. Ele levou a colher à boca e mastigou algumas vezes. Seus olhos brilhavam. A sopa amoleceu um pouco o arroz e elevou seu sabor a um novo patamar. Meg mastigou devagar, saboreando cada mordida. Só esta sopa já me dá vontade de comer 2 tigelas de arroz. 2 carruagens pararam em frente ao restaurante de Mag. Kudemia e Devo saltaram da primeira. Um jovem feiticeiro de manto preto e um jovem cavaleiro de armadura prateada com uma espada saíram da outra. O restaurante da Mami? Devo pensou, estreitando os olhos. Não venho aqui com frequência, mas não me lembro de ter visto um restaurante tão chique por aqui. Capítulo 240. Dominei todos os métodos. A placa de metal brilhava ao sol. A porta era de jacarandá com uma maçaneta fina. O que mais impressionou Devo foi a janela de cristal. A habilidade, o tempo e o dinheiro investidos na criação dessa peça de cristal impecável devem ser incríveis. Imagino que valha pelo menos 1000 moedas de dragão. Johnny caminhou até a porta e viu uma placa. Acho que não tem ninguém aqui, chefe. A porta está trancada. Gabriel bufou com desdém. Ele deve ter escapado. Olha só quantas facas. Virou-se para Devo. E agora, chefe? Perguntou, tamborilando os dedos no cabo da espada. Com a longa cicatriz no rosto e a pele pálida, ele parecia absolutamente feroz. Embora tenha falhado no teste para se tornar um cavaleiro de 3º nível, disseram que lhe faltava compaixão, ele era bastante forte. A compaixão impede que alguém se torne forte, retrucou ele. Acabou trabalhando como segurança na taverna do Devo. Ele faria qualquer coisa, por mais vil que fosse, contanto que fosse bem pago. Devo riu. Precisamos dar uma lição nele. Explodir aquela porta em pedaços. Disse ele.
Posso quebrar um copo de cristal? Perguntou Gabriel, animado. Ele realmente gostava de quebrar coisas. Devo elevou a voz. Não, só a porta. Se eu arrombasse a porta dele, o templo cinzento talvez não desabasse sobre mim, mas quebrar aquela janela seria outra história completamente diferente. Faça isso, disse Devo calmamente. Tudo bem, respondeu Gabriel, desapontado. Ele desembainhou a espada e golpeou a porta. Um golpe certeiro de um cavaleiro de nível 3 foi suficiente para derrubar uma grande árvore. Kudênia parecia muito agitado. Ele estava pensando em vingança, mas era um covarde. Ficou muito feliz por ter sido vingado. E Devo estava fazendo um ótimo trabalho. Ele sabia até onde podia ir sem se meter em encrenca. Essas coisas eram bastante comuns na Cidade do Caos, mas o Templo Cinzento tinha assuntos mais urgentes para tratar, então os lojistas tinham que engolir o sapo. Ouviu-se um estrondo alto quando a espada atingiu a porta. A porta permaneceu intacta. A espada voou para longe, e o impacto fez Gabriel cambalear. Ele olhou para a porta em choque. Os olhos de Devo se arregalaram. Que diabos? Ele se virou para Gabriel. Pare de brincar e bata mais forte. Johnny ficou surpreso. Ele sabia muito bem que o golpe de Gabriel tinha sido mais do que suficiente para perfurar a porta de madeira, mas não havia um único arranhão nela. E ele não sentiu nenhuma magia nela. O rosto de Gabriel escureceu de raiva. Ele odiava quando as pessoas duvidavam de sua força. Ele percebeu que a porta era estranha, mas estava determinado a arrombá-la. Empunhou a espada com as duas mãos, correu até a porta e a golpeou com força. Meg olhou para a porta surpresa ao ouvir a primeira batida. Parecia que alguém estava simplesmente batendo na porta. E a Benia se virou para olhar. Cliente? Sally balançou a cabeça. Acho que não. Ela olhou cautelosamente para a porta. Terminei o aprendizado. Disse o sistema. A propósito, a porta foi atacada. O sistema de defesa foi ativado. Quaisquer ataques de nível 3 serão anulados. Cada vez que o restaurante é atacado, o sistema de defesa anula os 3 primeiros ataques gratuitamente, mas cada ataque anulado após os 3 primeiros custará 10.000 moedas de ouro. Você já terminou seus estudos? Perguntou Mary. Sim, domino todos os métodos. Você tem sorte. De qualquer forma, você disse antes que o restaurante estava indefeso, então de onde veio esse sistema de segurança? Eu menti. Se você melhorar o restaurante para o nível 2, desbloqueará muito mais direitos e o sistema de segurança ficará mais robusto. Ele poderá até mesmo avisá-lo de qualquer ataque antes que aconteça.